Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Já faz um tempinho, né? Muito bem. Vamos falar sobre mais um vídeo de ressonância magnética. E é importante que no primeiro vídeo nós falamos do conceito de ressonância magnética. No segundo, nós focamos na parte atômica. Você viu o que é um átomo, quais são os componentes de um átomo. Logo depois, nós ficamos focados no átomo de hidrogênio. Né? Falamos sobre suas características, sobre sua contribuição para a imagem de ressonância magnética, o porquê que é o elemento utilizado na ressonância magnética. Agora nós vamos falar aí das propriedades desse elemento para que a gente consiga chegar ao conceito de como é formada a imagem. Nós vamos falar aí do primeiro conceito que nós chamamos de spin, tá? O spin nada mais é do que tanto os elétrons, prótons, eles possuem um movimento giratório. E como funciona esse movimento giratório? Ele vai girar em torno do próprio eixo. Ou seja, os prótons giram como se fossem os planetas, exatamente. A Terra gira em torno do próprio eixo. E assim nós sabemos que esse giro é o que causa dia e noite. Pois bem, os prótons também têm esse giro. E o que acontece? Esse movimento acaba por fazer com que os elétrons e prótons transformem-se em pequenos ímãs, conhecidos como dipolos. Entenda uma coisa, que o primeiro conceito, entenda esse primeiro conceito de física. Se você entendê-lo, você vai começar a associar muita coisa. Aonde existe movimento, existe campo magnético. Como o campo magnético possui um ponto de início e de saída, ou seja, polo norte, e um ponto de fim ou entrada, que podemos chamar de polo sul. Ele pode ser ali representado na imagem, como você pode ver, por uma seta, tá? Dando a direção do sentido desse ímã. E um ponto importante a ser observado é que, sem a presença do campo magnético, eles ficam aleatórios pelo espaço. Segundo a lei de Maxwell, o movimento spin promove um pequeno campo magnético. O segredo da ressonância ele vai ser aplicado de que forma? Um campo magnético muito intenso sobre os átomos do corpo humano. Muito bem. Este campo ele pode ter ali um campo magnético entre 0,1 Tesla e existem aparelhos no mercado até 3 Tesla. E existem também aparelhos que têm 7 Tesla, mas não é de uso para medicina, tá bom? É para outras finalidades e testes na área de pesquisa, mas na área diagnóstica, o máximo que temos aí no mercado é 3 Teslas em uso, tá? E, por exemplo, um aparelho de 2 Tesla, ele vai ter aí 20.000 vezes o campo magnético da Terra. É exatamente esse campo magnético que faz com que a gente tenha o que a gente chama de gravidade. É a força do campo magnético da Terra. Multiplica isso por 20.000 vezes. Um aparelho de 3 Tesla, 30.000 vezes. É muita força envolvida. Ou seja, esse campo magnético ele é tão forte que ele vai mudar, ele vai influenciar o movimento dos prótons, dos elementos. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai alinhar, vai fazer com que eles trabalhem em uma frequência juntos, ou seja, estavam aleatórios, cada um com seu trajeto, ele vai mudar esse trajeto e vai fazer com que ele fique alinhado em que direção? Ao campo magnético. O campo magnético intenso, ele é necessário para alinhar todos esses prótons. Esse alinhamento pode ser tanto paralelo,
que geralmente é o maior número desses prótons, ou pode ser antiparalelo, tá? É uma menor incidência, uma menor quantidade. Assim, aqueles que saírem do alinhamento poderão ser detectados facilmente. E também nós temos o seguinte fator: além do alinhamento, a reação, a obrigação de ficarem numa direção única, os prótons acabam também por precessar, que é um outro movimento que nós vamos conversar em uma outra aula.